Sinceramente, imprensa erra sim. Eu entenderia um rompante de raiva e indignação diante da perseguição cruel da mídia que não deixa um pobre presidente governar. Mas no caso do Bolsonaro é um jogo raso e mentiroso que só engana os muito ingênuos. Eu tenho que falar do Lula, porque Bolsonaro se elegeu como anti-PT. PT esse que num determinado momento da história nacional, pelo desgaste natural dos 12 anos no poder, mais os constantes casos de corrupção em todas as esferas, virou o símbolo só, da corrupção no Brasil. Enfiaram a mão com vontade mesmo. Tem um monte de jovem que se envolveu na política aí de 2013 para cá, que não acompanhou e não sabe. Como tem no bolsonarismo gente capaz de apoiar uma aliança com o Roberto Jefferson como se fosse natural. Esses casos dos jovens eu chamaria de ingenuidade mesmo. Mas se você tem mais de 40, deveria entender que essa polarização entre esquerda e direita, tendo o PT como símbolo maior da esquerda e tendo Bolsonaro como sinônimo de direita, é o caminho para o buraco. Não há nada de novo nesse jogo que, se a gente bobear, vai ter a mesma final em 2022. O primeiro drama é esse, falta de quadros. Porque junto com o PT, do Lula, da Dilma e do Haddad, tem o PSDB, do Aécio, do Alckmin, do Fernando Henrique, tem o MDB do Temer, aquele do temos que manter isso aí, viu? Tem o PP, que um dia já foi do Bolsonaro e do Maluf, tem o DEM do Maia e do falecido ACM. Bolsonaro é descomparadamente o pior presidente desde a redemocratização. É o pior, inclusive, no sentido humano. É um ser humano horrível. Mas o antipetismo, que na verdade era o anti-establishment, fez muita gente de bom coração, de bons hábitos, que ama o próximo, criar coragem de votar nele, mesmo sabendo que era um político medíocre, como uma tentativa desesperada de mudança. Muitas dessas pessoas só aderiram à onda sem observar a origem dela. Eu já disse aqui que me arrependo de ter optado pela abstenção nas eleições passadas. Eu votaria 13 hoje, sem dúvida. Meu erro não foi ter subestimado só o Bolsonaro, que eu achava folclórico e nunca acreditei que fosse colocar em prática as coisas estúpidas e preconceituosas que ele disse ao longo da vida. Meu erro foi ter subestimado a capacidade das nossas instituições de deter o avanço desse protótipo de fascista que eu, repito, já via, zoava e achava que não falava sério. Como o Aécio chorando depois da mala da JBS, como o Lula, que passou mais de uma década dizendo "eu não sabia, companheiro", enquanto ia derrubando um por um dos seus melhores quadros. Tanto era um jogo para a torcida que o Palocci, por exemplo, se envolveu em escândalo na época do Lula, saiu e depois voltou com a Dilma. Eu vi os imbecis na internet apoiando o mito. Eu brigava com eles. Aquele manipulador chamado Nando Moura chegou a resgatar vídeo antigo meu falando mal do Bolsonaro e publicou para eu sofrer ataques dos seus seguidores, inclusive ameaças de morte. Eu tive que deixar de frequentar um restaurante que eu gostava em Uberlândia, por exemplo, por causa de seguidor do Nando Moura. Hoje ele fala mal do Bolsonaro, mas já está em campanha para o Sérgio Moro. Aquele que, como bem disse o Ciro Gomes, que tem ótimas sacadas, passou 1 ano e 4 meses sob a luz difusa do abajur lilás, sem perceber que estava cercado de prostitutas. É essa a minha maior tristeza, a falta de quadros. E não adianta pegar um nome pequeno, um outsider, porque a chance de gastar ficha com alguém de fora do sistema, embora seja uma ironia, porque Bolsonaro sempre foi parte do sistema corrupto, a gente gastou com o Bolsonaro. Como seria o Brasil sob Haddad? Às vezes eu me pergunto. Provavelmente muito difícil. Ele governaria com toda a massa odienta que apoia o mito, boicotando o governo dele. Isso se essa massa aceitasse o resultado das urnas, como eu já disse. Mas qualquer situação seria melhor que o Bolsonaro. Tiririca estava muito errado. Pior fica, e ficou. Ninguém jamais chegou aos pés do Bolsonaro na truculência verbal, no desrespeito à pessoa humana e na manipulação mais baixa das informações, como a mistura de populismo, religião, agressividade e vitimismo. Nem os presidentes da ditadura militar, que matavam nos porões, jogavam corpos no mar, botavam sensores dentro dos órgãos de imprensa, eram tão escrotos em público. Figueiredo, famoso por suas grosserias e dizer que gostava mais de cavalo do que de gente,
era um cavalheiro perto do Bolsonaro. E o pior, veio uma pandemia. E a pandemia mostrou que, além de tudo, me desculpem a palavra, Bolsonaro caga para a vida humana. O alcance da empatia do olhar dele é a sua família e pronto, são seus filhos, igualmente rasos, mamando nas tetas da mãe, Estado, e mandando os outros irem trabalhar, seguindo Olavo de Carvalho e todos os preconceitos e ódios que ele carrega. Mas foi uma conjunção de fatores insólitos, sabe? Uma espécie de tempestade perfeita, que fez o bolsonarismo florescer e ainda manter um certo apoio popular que freia as instituições que deveriam freá-lo, frear ele, Bolsonaro. Tema do meu vídeo de ontem. Juntou-se ao mesmo tempo o ranço das opções do primeiro turno, todos os nomes viáveis em algum momento estiveram relacionados a antigos governos ou foram candidatos derrotados à presidência, o fenômeno das redes sociais, foi a eleição das fake news e das guerras de torcida, a queda na qualidade da educação, que fez crescer o analfabetismo funcional e a capacidade cognitiva de uma parte do eleitorado, e uma tendência global ao extremismo, que eu relaciono também às redes sociais, que colocam as pessoas em bolhas de informação, fazendo elas acharem que são detentoras da verdade, e aos especialistas na manipulação dessas novas ferramentas. Elas continuam ativas e operantes. E é por isso que o cidadão se tornou presa fácil do discurso político, repito, mais raso. Sabendo disso, Bolsonaro nada de braçada. Para detonar uma manchete da Folha, ele diz, com aquela indignação posada dele, que se ele tivesse alguma coisa contra o superintendente da PF do Rio, que ele mandou trocar, não teria promovido o cara. Meu Deus. É óbvio que ele tinha que promover o cara. Ia mandar pro Acre. Não era uma coisa pessoal contra aquele superintendente, era a sua vontade de ter no Rio um superintendente dele, Bolsonaro. Mas o gado delira. E a conjuntura continua não ajudando. Sérgio Moro, que passou um sábado depondo, não disse nada. E nem podia, porque qualquer coisa que ele dissesse incriminaria ele próprio, o Moro. Porque daria a entender que ele viu os malfeitos e não fez nada. Eu cantei essa bola no Twitter. Para ficar lá 8 horas falando, ou ele derrubaria o presidente, ou ele não diria nada. Foi a segunda opção. Era gigante quando combatia na Lava Jato, se apequenou quando topou compor o ministério do cara que ele ajudou a eleger, ficou menor ainda quando os hackers da Vaza Jato provaram que ele fazia vazamentos seletivos e agia politicamente, e vai ficar microscópico se não der uma boa justificativa para ter se afastado do Bolsonaro com aquele barulho todo. Ainda tem prestígio? Tem. Vai dividir o bolsolavismo em 2022? Tomara. Mas é muito frustrante ver a nossa impotência como cidadãos, como jornalistas, como formadores de opinião diante dessa realidade. Desse Brasil que parece não ter para onde correr, que tem uma parcela relevante da população que acha que rede social de político substitui a imprensa livre, que sobe hashtag com robô ou não, festejando um cara que aos gritos manda jornalista calar a boca. Tamo lascado. E quanta gente me xingando, me ameaçando em rede social porque eu digo isso. Hoje então vai ter puxa-saco de raposa velha da política, críticos ferrenhos do Bolsonaro, mandando eu calar a boca igualzinho ele faz, porque eu tenho uma postura crítica também em relação ao Lula, ao Haddad, ao Ciro, porque esse é o glacê do bolo. Aqui nessa plataforma faz muito mais sucesso quem passa pano. Aquela época em que você lia um articulista de jornal porque achava que ele era relevante, concordando ou não, tá morrendo, tá agonizando. Para quê? Para dar espaço a propagandistas. Se você não faz campanha para ninguém, você é o isentão. Pedra nele! A maior parte das pessoas está buscando viés de confirmação, não uma provocação crítica honesta. Eu me arrependo do meu voto porque subestimei o Bolsonaro, mas isso não quer dizer, de forma alguma, que eu ache democrática essa exigência de engajamento em torno de nomes, não de ideias. Eu não vou deixar de mirar o ideal. Descobri a duras penas que hoje em dia, o fenômeno é novo, anular voto é crime moral inafiançável, mas eu tenho saudade de um tempo em que era lícito você pensar assim, não vou compactuar com esse mal político só porque o outro é pior. Eu vou me dar o direito de não apoiar quem tem falha ética. Fiquem vocês, que estão mais convictos do que eu, com o direito de escolha. Vai ser meu presidente, de um jeito ou de outro. Mas depois do Bolsonaro, ficou bem claro o perigo dessa postura, eu assumo.
Eu tenho saudade do tempo em que, para um jornalista, não se comprometer com uma facção e criticar o que deve ser criticado era visto como virtude. Eu acho uma imensa responsabilidade, já disse aqui várias vezes, nada disso aqui é novo, influenciar o voto dos outros. Mas se o Brasil não mudar profundamente, e acho que não vai, o movimento é em sentido contrário, vou ter sim que dizer, ele não, pelo amor de Deus, nas próximas eleições. Mas charge política que eu fiz a vida inteira, eu ainda não consegui voltar a fazer. Vou ter que trabalhar isso. Desculpe o desabafo, eu sou Maurício Ricardo, jornalista com muito orgulho, não me calo e vou lutar o quanto eu puder pelo seu direito de também não ser calado.